Vamos aí a mais uma questão, prova de 2018, o segmento em que se exprime noção de finalidade. A banca FCC adora cobrar conectivos, conjunções coordenadas, conjunções adverbiais. Por favor, professor Léo falando com você, já fiz várias provas, a banca gosta de cobrar causa, consequência, né? Adição, questão de oposição, proporcionalidade, estude os conectivos, estude as conjunções, tudo bem? Então, qual aí que apresenta a ideia de finalidade? Vou te dar uma dica que vai te ajudar. Finalidade, gente, ela normalmente é apresentada pelas expressões a fim de, tá? Com o intuito de, com o objetivo de, ou às vezes também com a preposição para mais um verbo no infinitivo, legal? Para mais um verbo no infinitivo. Fica a dica. Vamos ler então. As correções das provas tipográficas dos romances de Balzac pareciam fogos de artifícios. Ali não tem nenhuma ideia de finalidade. E uma dica para você, olha que legal, hein? Olha aí, ó, caiu agora, veio agora à minha mente. Quando houver ideia de finalidade, você em regra vai ter um período composto, porque se eu tenho uma ideia de finalidade, eu tenho que ter uma oração principal como uma oração subordinada. Eu estudo para passar na prova, eu estudo para ser alguém, legal? Eu estudo a fim de ser alguém. Eu estudo, oração principal. A fim de ser é a oração subordinada com a ideia de finalidade. Então já te ajuda. E outra coisa, quando eu tenho ideia de finalidade, normalmente você tem um foco para frente, futuro. E aí, por isso que o verbo vai se encontrar na forma infinitiva, tá? Que é o verbo terminado aí em R. Se você quer fumar um cigarro, aperte um botão. Aí nós temos período composto, só que não dá ideia de finalidade. Se você quer, é uma condição, caso você queira, legal? E só o verbo no infinitivo em si não vai denotar ali, nesse caso, uma ideia de finalidade. Esse empenho tão grande acabou por exauri-lo. Então, esse empenho tão grande acabou por alguma coisa. Então, não é a ideia de finalidade, tá? Vamos lá também. O autor de Ilusões Perdidas não poupava esforço para alcançar. Eu não poupava uma coisa com o intuito de outra, com o objetivo para alcançar. Grave aí, para mais infinitivo, em regra, finalidade. E é claro que você vai ler a frase e vai entender também, legal, gente? Que às vezes pode haver um para e não ter ideia de finalidade. Cuidado aí, é um macete, é uma dica, porque a banca FCC vem cobrando muito isso e por isso que eu estou passando essa diquinha para você, legal? O celular na palma da mão desconcentra o estudante, período simples. Tá vendo? Você já aprendeu que para ter ideia de finalidade tem que ter período composto. Ideia de finalidade é algo que vai ser alcançado, não foi. Então, em tese, o verbo vai estar lá na frente, lá no futuro, né? Futuro do subjuntivo. E aí o verbo se encontra no infinitivo. Você entendeu também que em período simples você não tem essa ideia de finalidade, tá? E aprendeu aí a preposição para mais infinitivo. Temos essa ideia. Resposta, letra D de dado. Oi, vamos aí a mais uma questão da banca FCC, prova de 2018, técnico, AGED. Vamos lá. O que a banca solicita? A atuação combinada dos vocábulos, ou seja, dessas palavras em destaque, articula as orações na ordem. E aproximou-se tanto do velho que, tanto uma coisa que levou a outra, de tanto que estudou, passou no concurso. Legal? De tanto que estudou, passou no concurso. Quando houver essa ideia de intensidade mais do que, eu vou ter um conectivo de consequência. E quando você tem consequência, você tem uma causa. Uma causa leva a um resultado. Estudou tanto que levou a alguma coisa, certinho? Aproximou-se tanto do velho, aproximar-se do velho é o motivo, é a causa. A consequência é que se a sua sombra projetou sobre ele, né? A sombra dele foi projetada sobre o velho. Legal, gente? Nossa resposta aí, então, é a letra D. A banca FCC vem cobrando muito esse tipo de questão de causa e consequência. Causa é o motivo, o que leva. Consequência é o resultado, o que foi gerado.
Oi, vamos aí a mais uma questão. Deus abençoe a sua vida, Deus esteja com você, transformando a sua mente, seu coração, fortalecendo você em tudo, abrindo os caminhos para que você consiga galgar na vida e conquistar o seu objetivo. Vamos aí a nossa videoaula. Está correta a redação, está correta a redação, né, alternativa do seguinte segmento do texto. Então, gente, ó, quando falar redação é tudo. Cuidado, tá? Regência, crase, concordância, pontuação. Então, muita atenção aí. A banca cobra muito aí a questão de regência, legal? Questão de pronomes e concordância, tá? E pontuação, tá ok? Então, vamos lá. Letra A, eu já marquei para vocês aqui, quem quiser, lembrando, você pode pausar e tentar fazer a questão. Aqui a ideia minha é comentar a questão para você entender como que a banca cobrou e os cuidados que você tem que ter para pegar os macetinhos, legal? Mas só todo vídeo você dá uma pausinha para tentar fazer, tá? Vamos lá então, já marquei a letra A, achei um errinho gravíssimo aqui, que é isso aí, ó, cuja A. O pronome cuja, né, posso falar cujo homem, cuja mulher, mas jamais colocar artigo depois, cuja a, cujo o. O pronome relativo, cujo ou cuja, não aceita artigo posterior. Legal, gente? A ele. E outra observação, ele também não aceita crase antes, tá? Então, nada de falar a cuja com crase, tá? E o pronome cuja deve concordar com o substantivo à frente. Perceba aí que a palavra maquininha. Então, cuja maquininha, sem o artigo. Então, letra A já está errada aí. Já anote isso no seu caderno, que a banca FCC cobra. Legal? Letra B, vamos ver o que eu marquei aqui. Vamos lá, olha aí o que eu marquei. Da qual? A caligrafia tem uma longa história. Da qual remota? Gente, quando há uma preposição antes do pronome relativo, é porque o verbo está pedindo, ou o verbo ou o nome. Por exemplo, a pessoa de que gosto. Quem gosta, gosta de. A pessoa da qual gosto. Legal? Então, quando houver preposição antes do pronome relativo que, quem, qual, cuja, você tem que encontrar quem é que está pedindo aquela preposição. Agora, o verbo remonta, né? Da qual remonta, eu acho que eu falei errado, né? Falei remoto, não sei, é remonta aí. Certo? Então, quem remonta, remonta alguma coisa. Aí não está pedindo preposição nenhuma. A caligrafia tem uma longa história que remonta os milenares hieróglifos. Legal? Então, perceba aí que não há preposição antes do qual. Nesse caso, há um erro de regência verbal. Que já se gravava, né? Deixa eu ver aqui, os milenares hieróglifos, que já se gravava em pedra. Você gravava esses hieróglifos, né? Gravavam aí. A caligrafia tem uma longa história, né? Que já se gravava. Essa história se gravava? Pode ser também, né? Mas aí o problema, deu para entender e da qual certinho? Aqui eu gosto de pegar só alguns tópicos, porque senão a gente fica muito tempo em uma questão só. Tem vídeo meu aí que é 7 minutos, não acho muito tempo em cima de uma questão. Eu gosto de ser bem objetivo aí. Então, errinho, tchau para a letra B. Letra C, deixa eu ver o que eu marquei. Vamos lá. Letra C, não marquei nada, então provavelmente ela é a correta. Letra D, escreve. Vamos ler. Embora seja, lembrando que não existe seja, tá? Deus seja com você. Não, é Deus seja. Deus esteja. Também nada de esteja. Embora... Desculpe, gente, vamos lá. Embora seja quase impossível escrever textos, então, escrever textos seja quase impossível, legal. À mão, sem problema, no trabalho cotidiano de um jornalista. Ainda se escreve alguns. Na verdade, o que se escreve? Alguns, tá? Isso, alguns textos, né? Para ficar mais claro ainda. Então, deveria ser como? Ainda se escrevem alguns. Tudo bem? Erro de concordância verbal, porque o sujeito ali é o pronome indefinido alguns, certo? Então, tchauzinho para a letra D. E na letra E, olha aí, vamos lá, o que eu marquei? Não, na letra E não, voltemos ainda à letra D. Antes de lhes copiar para o computador. Pessoal, o lhes, ele é usado para pessoas, em regra, para substituir pessoas e objeto indireto. Quem copia, copia alguma coisa.
antes de os copiar. Copiar quem? Eles. Eles quem? Os textos, né? Ou alguns textos, tanto faz aí, certo? Então, antes de os copiar, eu não posso usar o lhes para substituir coisas, e principalmente coisas que estejam aí com a função de objeto direto. Se fosse objeto indireto, dependendo da situação, até que poderia. Mas não é o caso aí, legal? Então, ó, o lhes é específico em regra para as pessoas, tá? Eu amo, suponhamos, por exemplo aqui, ó. Eu paguei meu pai, eu amo muito. Eu pago-lhe todas as dívidas. Eu pago a dívida a ele. A ele quem? Ao meu pai, tudo bem? Letra E, nós marcamos aí a proibição. Olha lá, é necessário, atenção. Léo, não seria necessária? Não, viu? Certíssimo. Quando não há artigo antes do substantivo, você vai colocar necessário. Porque o sujeito ali, gente, não é a proibição não, tá? É a atenção. A atenção é necessário. Agora, a atenção é necessária. Tudo bem? A entrada é proibida, entrada é proibido, certo? Então, atenção é necessário, a proibição é necessário a alguma coisa. Faltou o acento grave aí, ó, certo? Faltou o acento grave. A atenção a alguma coisa. Atenção é necessário a alguma coisa, tá? Faltou o acento grave, é necessário ao homem, ao problema. De aparelhos eletrônicos em sala de aula, numa das maiores universidades dos Estados Unidos. Na medida que... Opa, só um minutinho aí. A resposta aí foi a letra C, né? Agora, gente, na medida que... Eu não coloquei aí, mas anote. Não existe na medida que, tá? O correto é a medida que é uma ideia de proporção. Tudo bem? A medida que e ainda tem um acento grave. Agora, na medida em que existe, que é uma ideia de causa. Anote isso. Na medida em que. Não foi a aula na medida em que estava doente. Que quer dizer já que, porque estava doente. Legal? Só que aí para complicar, eles colocam essa expressão na medida em que. Não existe na medida que. Anote porque a banca já cobrou isso em várias questões, tá? Na medida em que os alunos muitas vezes usavam-lhes. Aí, usavam-lhes. Errado. Usavam eles, né? Aí usavam-nos. Legal? Usavam, aí vamos ver, é necessária atenção à proibição de aparelhos. Então, usavam-nos os aparelhos, tá? Verbo terminado em M, quando é objeto direto, no e na. Comprei a casa, compraram-no. Legal? Compraram-na. Vendi o livro, venderam-no. Legal? Se você fosse colocar lá, venderam o livro, venderam-no. Bem explicado, gente. Aqui é para você entender, revisar o conteúdo, não ficar perdendo tempo. Resposta letra C. Olha que questãozinha boa, nível superior. Fico por aqui com mais um comentário.